Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, piratas da colina, terror dos sete mares, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, e toda hora uma notícia a respeito dos gigantes da colina, galera, e hoje não é diferente. Vamos falar da recuperação judicial, que isso está dando panos para manga, isso está trazendo uma dor de cabeça infernal para o Vasco da Gama. Por quê? Por quê? Vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê a recuperação judicial está trazendo uma dor de cabeça muito grande ao Vasco da Gama. O que acontece, galera? Jogadores, né, credores, times de futebol, todo mundo se voltou contra a recuperação judicial. Por quê, galera? Por causa de uma simples palavra chamada desságio. Você sabe o que é desságio na recuperação judicial? Vou explicar para vocês aqui o que é desságio na recuperação judicial para que vocês possam entender o que está acontecendo com o Vasco da Gama, galera. O desságio, cara, no termo popular, para poder vocês entenderem, cara, é um preço menor do que o seu valor de fato, entendeu? Desságio é um preço menor do que o seu valor de fato. Então, vou dar agora um exemplo também muito simples para que vocês possam entender. O que acontece? Se o Vasco deve 15 milhões a um atleta, no desságio o Vasco paga 5 milhões, filho. Ou seja, perde, praticamente 10 milhões, filho, o atleta, no desságio. Mas, o Vasco pode fazer isso? Cara, pode porque está previsto em lei. Agora, o credor é obrigado a aceitar isso? Não, o credor também não é obrigado a aceitar. É por isso que existe o litígio, né? É por isso que existe um juiz para poder estar, né, levando isso ao litígio, a um acordo. Então, o desságio ele vem para poder diminuir o valor de fato, ele diminui o valor de fato, e aí, cara, o credor, né, os jogadores, os times, tá todo mundo quicando, inclusive o Jorge Salgado. Ele foi um dos... O Jorge Salgado foi o primeiro a reclamar do desságio, foi o primeiro. Assim que saiu a recuperação judicial, filho, já caiu na mão dele, e aí, mano, ele foi o primeiro a reclamar. Por quê? Porque o Vasco deve não sei quantos milhões a ele, e aí com o desságio caiu, ou seja, bruscamente, coisa de quase 60% do valor que o Vasco deve a ele caiu, e ele quicou, parceiro, ele foi o primeiro a reclamar. Aí vem o Fluminense reclamando do desságio aí, de que as contas que o Vasco está apresentando não é o correto, né? Tem também acho que é o Internacional também, que veio reclamar também a respeito do desságio. Agora, os atletas, né, também, os advogados dos atletas também resolveram entrar na situação. Vou ler para vocês aqui a matéria para vocês entenderem, galera, o que está acontecendo. Ó. Operação judicial do Vasco é contestada por ex-jogadores do clube. O plano de recuperação judicial do Vasco está sendo contestada por 10 ex-jogadores representados pela Laporta Costa Advocacia, que apontam ilegalidade, né, no desságio abusivo e falta de viabilidade econômica. As objeções foram protocoladas na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 1º de outubro. O clube diz não ter sido notificado formalmente. Os jogadores são eles: Abedi, Anderson Salles, Diogo Silva, Éder Luiz, Felipe Basto, Jumar, Muriqui, Paulão, Thiago Maciel e Igor Maciel. São esses os jogadores que estão reclamando aí a respeito do desságio. São jogadores, ex-jogadores, jogaram no Vasco da Gama, estão fazendo isso com o Vasco? Mano, eles estão pleiteando o direito deles. Se o Vasco deve, o Vasco tem que pagar. Mas aí o Vasco da Gama também não está fazendo nada de errado. Está pleiteando também na justiça o desságio. Beleza, então é o que eu estou falando, cara. É uma briga judicial, gente. Entendeu? É um acordo judicial, uma briga judicial. Por isso, existe um juiz do outro lado para poder dirimir esses conflitos. E aí, se vai proceder por um lado, a gente não sabe. Se vai dar improcedente para o outro, então alguém vai sair perdendo. Alguém vai ter que perder, cara, na recuperação judicial. O Vasco, praticamente, quando ele entra numa recuperação judicial, temos que ser sinceros que o Vasco está falido, mano.
Ou os credores vão aceitar receber X, ou infelizmente, filho, vão amargar uma falência e ninguém recebe porra nenhuma. Só que por se tratar do Vasco da Gama, um clube de futebol, muitos pensam o seguinte: o Vasco não vai falir. Então também não vou aceitar essa situação porque eu sei que o Vasco não vai falir. Mas, cara, tudo pode acontecer, entendeu? E aí complica a situação toda. Meu irmão está me ligando agora e agora eu não posso atender ele porque eu estou falando com vocês, galera. Daqui a pouco eu ligo para esse candanga aí. Então, acontece isso. Com o desságio, filho, as situações ficam cada vez pior para os credores, entendeu? Eles não são obrigados a aceitar, mas o Vasco também não é obrigado a baixar. E aí quem vai decidir no caso concreto será o juiz para